fazer nossa oração, Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento que nós ouviremos a Tua palavra, a Tua voz, Senhor, desde o início do trabalho tem falado conosco. Senhor Deus, não vou dizer que essa é a melhor e a principal parte, mas, Senhor Deus, que eu possa tornar Tua filha e falar conforme a Tua graça. Usa, Senhor, ela para a Tua serva, todos os Teus lábios, Teu sentido. Tira, Senhor, qualquer sistema nervoso, Senhor Deus querido, qualquer coisa que venha pedir a Tua filha, Senhor, mencionar que o Teu Espírito Santo quer falar da Tua igreja. Ela não perder os Teus mistérios, ela não perder a Tua palavra. Que sirva ela, Senhor, de edificação, de consolação, de exortação, de salvação para a Tua igreja. Que ela venha impactar os nossos corações. Toma Tua filha, usa com poder e glória nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Sabe que eu peço, Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Estou muito contente, irmão, estar aqui mais uma vez nessa casa, né? Confesso, né, irmãos, que quando recebi o convite, né, eu pensei em negar, porque não teria muito tempo, né, para estudar, mas Jesus, irmãos, Ele tem misericórdia de nós, né, irmãos? O Senhor nos ajuda, né, e nos fortalece, né? Eu estou aqui com o pastor Evandro, né, a nossa congregação lá de Beraca, né, com meu esposo, o presbiteriano Anise, e com toda a igreja, né? Meus filhos estão aqui. Eu louvo o Senhor por essa casa e agradeço desde já o convite, né, do pastor Cláudio, dessa igreja, a confiança da pastora Helena, né? Porque, irmãos, eu não sei pregar, mas Jesus me ensina, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no tema que foi dado, Efésios 3, versículo 20. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 14, amém? Efésios 3, a partir do versículo 14, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glorifica o Senhor por essa palavra que eu sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É uma carta, irmãos, de Efésios, que eu gosto muito. É uma carta, né, irmãos, respectivamente pequena, mas ela tem grande profundidade espiritual. A Bíblia vai nos dizer que no período que ela foi escrita, Paulo, né, o apóstolo Paulo, estava preso, né, e ele inicia com a atribuição dos gentios à igreja de Cristo, né, e ele começa, irmãos, o versículo 3, o capítulo falando sobre a vocação dos gentios, né, e sobre o chamado de Paulo. Ele começa a dizer: nós fomos chamados por Deus, o Senhor nos escolheu, e ele diz assim: olha, eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Ele está dizendo, irmãos, que ele está preso, mas os gentios, eles conseguem receber a salvação por meio da palavra do Senhor. E ele começa, irmãos, a falar que ele não tinha, irmãos, formosura e nem o porquê ser escolhido por Deus, porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele foi instruído, né, conforme a graça do Senhor, conforme o conhecimento
seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, olha, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. E aqui, irmãos, que eu quero me ater um momento. Quem não conhece a história do apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer, irmãos, que outrora, antes dele ter um encontro com o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que ele era perseguidor de Cristo. Para muitos irmãos, o apóstolo Paulo, então Saulo, não tinha salvação. Porque, irmãos, quem é que vai querer a salvação de um homem perverso? De um homem que diz que está fazendo justiça, que diz que está a serviço de Deus, mas que está fazendo adversidades e atrocidades. A Bíblia vai dizer que ele ia pelas cidades assolando. Ele ia pelas cidades, irmãos, matando até crentes. A Bíblia vai dizer que no apedrejamento de Estevão ele estava. Então, irmãos, quem queria a salvação de Saulo? Mas a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava a caminho de Damasco, o Senhor tem um encontro com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual momento da sua vida o Senhor você teve encontro com o Senhor. O Senhor se mostrou. Ou se é nessa noite que ele está se fazendo revelar a você. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala com ele, Saulo, porque me persegues. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir daquele momento, irmãos, ele tem um encontro com o Senhor. A Bíblia vai dizer que coube, irmãos, a graça do Senhor transformar o apóstolo. Ele foi transformado, irmãos, de um homem blasfemo. Ele agora é santo. De um homem fariseu, irmãos, agora ele é chamado apóstolo. De um homem que outrora perseguiu o evangelho, agora ele é pregador do evangelho. Louvado seja Deus. E essa graça, ele tem o poder de transformar o homem. O homem é transformado de uma maneira que nós não entendemos. É por meio dessa força operante do poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer para os Efésios que eles foram chamados, eles foram escolhidos, mesmo não sendo judeus. Eles foram escolhidos, mesmo que ninguém gostasse deles, mesmo que a nação de Israel desprezasse, o Senhor os havia escolhido. E aqui, irmãos, eu trago a mensagem para você. O Senhor, ele te escolheu. O Senhor, ele te chamou. Eu não sei qual foi o problema, ou se alguém disse que você não tinha mais jeito ou solução. Mas Jesus, ele transforma, ele renova, ele faz tudo novo. Aleluia. Essa graça tem o poder, irmãos, de transformar o homem. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Paulo, ele termina esse capítulo com essa linda oração ao Senhor.
cirurgia. Em todo esse trajeto, irmão, todo esse trajeto que eu passei, os médicos falaram: olha, você vai ter que parar de dar aula. Você vai ter que parar de fazer as coisas que você costuma fazer. Você fala muito, eu falo mesmo. Falo muito. Fica comigo 5 minutos que eu falo em 5. Você só confia. Ô, glória. Aí eu falei: eu posso parar tudo, só não vou parar de louvar ao Senhor. E eu realmente continuei louvando ao Senhor. Tinha vezes que eu tava rouca,
Deus. Se tem alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que ainda não permitiu que o Senhor entrasse no seu coração, eu quero te dizer, irmãos, que o meu Senhor, através do Espírito Santo, está aqui nesse lugar. Jesus, irmãos, está aqui nesse lugar através do Espírito Santo de Deus. E é Ele quem faz a obra, porque a palavra é de Deus. Então eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se decidiu por Cristo, essa é a noite. Não perca a oportunidade de aceitar ao Senhor Jesus. Não perca a oportunidade de se entregar aos pés do Senhor. Aproveite o momento. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Ela estava, irmãos, ali debilitada, mas ela aproveitou o momento. Ela disse: não domente. A palavra do Senhor, ela foi pregada. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que vai te fazer lembrar dessa palavra. Não saia daqui sem Jesus. Não saia daqui sem se decidir por Cristo. O Senhor Jesus está te chamando. Ele tem uma grande obra na sua vida. O Senhor Jesus é aquele que não nos abandona. Ele não nos deixa sozinhos. Eu vou louvar um hino, irmão. Pedir para colocar lá a sua palavra. Quem souber, irmãos, peço que a igreja coloque de pé. Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja Deus. Esse é o momento, irmãos. Enquanto estarei louvando, se você se decidir por Cristo, vem aqui, irmãos, que no final do louvor estarei orando por você. É mais um tempo que você tem. Ouça a voz do nosso Deus. Está falando aqui nesse lugar. Aleluia.